O filme começa com uma cena triste, o velório de César. Então vemos Noah, Sona e Anaya escalando um dos prédios mais altos daquele lugar para realizar a tradição do seu clã. Então os três encontram um ninho de águia e se aproximam lentamente. Em seguida, a águia sai de seu ninho, dando a chance para os três de se aproximarem. Logo encontram 3 ovos dentro do ninho. Anaya quer levar todos, já que eles estão em 3. E foi o único ninho de águia que eles encontraram naquele dia. Mas Noah logo diz que, pela lei, eles sempre têm que deixar um ovo. Então Noah diz que o dia da união é amanhã. Talvez se referindo ao dia que seu clã celebrava uma data especial que unia eles aos ovos. Sona escolhe seu ovo, então Anaya pega o seu sem pensar 2 vezes. Logo Noah demonstra tristeza. De repente Noah olha para cima e vê a águia sobrevoando mais alto. Então Anaya avisa que é perigoso, mas nem isso fez Noah desistir. Logo ele vê uma barra de ferro do prédio abandonado e o arranca da estrutura e pula para o outro lado do prédio. Então Noah consegue chegar ao outro lado do ninho. Quando tenta pegar o ovo, a mãe daqueles ovos aparece e o ataca, fazendo ele cair do ninho. Então por um minuto eu achei que ele tivesse ido de arrasto. Então, no caminho de volta, Noah avista algo estranho. Ele diz que os cobertores sumiram. Sona joga uma pedra que consegue acertar. Logo eles se deparam com um túnel antigo e na entrada o cobertor que esse alguém tentou roubar. E Noah se refere aos forasteiros. Então Anaya pega o cobertor e os 3 voltam para a vila. Noah pega o cobertor e leva para o seu pai. Logo vemos que ele é o responsável por cuidar das águias do clã. Então temos a aparição da águia Sol, que logo chega fazendo bullying com Noah. Em outra cena, vemos Noah sentado com seus amigos. E Sona pergunta sobre o cobertor. E ele diz que está com os mais velhos que vão usar para afastar os forasteiros. Chega a noite e Noah sai para a ronda noturna em sua vila, quando se depara com um barulho estranho vindo dos barracos perto dele. Então ele entra para investigar. Ele ouve um barulho novamente e se aproxima do local. E alguém o empurra e foge. Noah, assustado, corre e tenta alcançar. Então percebe que seu ovo quebrou. Isso o deixa desesperado, porque pela manhã a cerimônia da união começa. Então decide sair no meio da noite atrás de um outro ovo. No meio do caminho percebe alguns barulhos e vai em direção para saber o que está acontecendo. Noah vê alguns macacos abatidos no chão e logo percebe que são macacos de máscara de ferro. Então um de seus amigos da vila aparece e diz que tem mais, antes de bater as botas. Logo Noah ouve um barulho de cavalo se aproximando e se esconde. Então acontece a primeira aparição dos macacos da máscara de ferro. Acho que deveriam se chamar macacos do tétano, de tanto que eles têm encontrado com ferrugem. Em seguida, o cavalo de Noah começa a fazer barulho, chamando a atenção do grupo de macacos. Então eles usam o cavalo para mostrar a direção da vila de Noah. Noah, percebendo a merda que fez, corre em direção ao vilarejo, mas infelizmente chega tarde demais. Usei essa frase só para causar mais impacto, porque ele não ia fazer muita diferença se chegasse antes. Então ele se depara com seu vilarejo sendo atacado e saqueado, e tenta fazer alguma coisa em meio desespero. Então Noah avista seus amigos e corre em direção a ele, e vê que eles estão amarrados. Então um dos macacos com máscara de ferro aparece e ataca Noah, mas um dos amigos de Noah consegue segurá-lo, e sua mãe diz para ele ir falar com seu pai. Enquanto vemos a cena do gorila finalizando um dos anciões da vila, e ainda usa o nome de César em seus atos. Enquanto o pai de Noah tenta salvar as águias do incêndio, o gorila do mal aparece ao fundo. Então começa uma luta entre o pai de Noah e o gorila, que tenta jogar um objeto nas costas do gorila. Essa cena de luta entre o pai do Noah e o gorila só me mostrou que se o pai do Noah fosse um pouco mais novo, acho que dava conta desse gorila aí, hein? Noah cai no chão de uma altura considerável, fazendo ele desmaiar e acordar ao amanhecer. Então Noah começa a seguir os rastros dos outros macacos e se depara com um túnel que sempre teve medo. Então Noah atravessa o túnel e ao se preparar para passar a noite, ouve um barulho próximo e se assusta. Mas o sono estava tão brabo que ele dorme e só acorda pela manhã. Logo percebe que a águia de seu pai estava ali perto. Ele chama ela para o seu braço, mas a reação dela foi essa. Merda! Noah para no meio do caminho e percebe uma fumaça saindo da floresta, que resolve investigar, mas cai em um buraco. Um orangotango se apresenta e diz se chamar Haka. Depois de uma longa conversa, Noah percebe que está sendo roubado novamente. Então corre em direção à humana, que viu de longe. Percebe que é a mesma que vem roubando desde a aldeia. Haka tenta acalmar Noah. Após muita conversa, a cena é cortada para eles acampando, porque já está noite. Eles percebem que a menina ainda está seguindo eles. Então Haka joga algumas frutas para ela. Noah parece não gostar da atitude e pergunta o porquê. Então Noah decide sair no meio da noite para explorar o lugar. Encontra um telescópio que por acaso estava com as 2 lentes praticamente limpas, mas enfim, não veio ao caso. Então Noah percebe uma expressão de sentimento na humana. Haka então decide levar a humana a cavalo. Eles avistam outros humanos à beira de um rio
infectados pelo vírus. César decide voltar para sua missão, se despedindo de Haka. Tem uma cena que eu acho que eu falei anteriormente, eu não sei se eu removi do texto, mas eu tava falando sobre a roupa que a Mei tá usando, calça jeans e uma camisa. Eu não sei como nenhum dos macacos se questionou sobre isso, porque se vocês verem nessa cena, os outros humanos que estão infectados com o vírus têm roupas simples, como se fossem de folhas, e ela tá com uma calça e uma camisa e nenhum dos dois se questionaram sobre isso. Enfim, voltando. Então, do nada, o clã da Máscara de Ferro decide aparecer para caçar humanos. Noah então percebe o que está acontecendo e corre para tentar ajudar a Mei. O gorila corre em direção a Mei, que se esconde no meio da mata. Ela então decide criar coragem e se levanta para gritar pelo nome de Noah. Então Noah e o gorila correm em direção a Mei. Mei consegue pular no cavalo, mas o gorila do mal também. Mas logo Noah chuta a cara dele, que cai com cara de taxa. Mas a perseguição não acaba. Após os outros macacos do clã da Máscara de Ferro, que ainda tentam alcançar eles. Sério, como esses macacos conseguem enxergar alguma coisa com essa máscara? Fora que eles tinham que respirar usando essa ferrugem na cara. Tétano não existia nesse roteiro não, porque se você parar pra pensar, a mandíbula dos macacos era um pouco mais pra frente, mais saltada. Então a máscara atrapalhava de várias formas esses macacos, que eu não sei como eles não tinham tétano e eu não sei como eles conseguiam lutar direito, né? Porque era só 2 buraquinhos na máscara. Mas enfim, logo Haka aparece e consegue ajudar. A cena seguinte mostra a Mei, que decide abrir o jogo e diz ter um nome e que sabe para onde estão levando o clã de Noah. Pela manhã eles acham uma ponte para atravessar um rio. Logo notam que é uma emboscada. Haka tenta ajudar Mei. Ele consegue ajudar, mas infelizmente o gorila do mal aparece e corta a única corda que segurava Haka, fazendo ele então sumir em meio às correntezas. Haka. Então Noah e Mei são levados. E logo vemos um navio naufragado há muito tempo. Sério, cadê o tétano desse filme? Logo um dos macacos solta Noah e o leva para um campo de trabalho próximo a um portão de ferro. Noah encontra seus amigos. Mei é levada para a sala do rei, onde está Treventon, e começa a conversar com ela. Na cena seguinte, Noah encontra sua mãe e as crianças de sua vila. Um tipo de trompete toca, chamando a atenção dos macacos, e logo batidas de tambores são ouvidas para a aparição do rei dos macacos da Máscara de Ferro, que logo diz que é o próprio César agora. Em seguida, vemos uma tentativa deles tentando abrir o portão de ferro. Mei diz para Treventon que os macacos não podem entrar lá. Em outra cena, vemos o gorila chamando Noah para a sala do rei. Então seu amigo Anaya aparece como escravo do rei. O rei tenta convencer Noah e Mei a abrir o portão de ferro, mas Mei logo diz que ninguém vai entrar lá. O rei então tenta jogar Noah contra Mei. Em outra cena, notamos que haviam várias águias próximas, onde podemos notar que mesmo o clã da águia sendo sequestrado, as suas águias nunca deixaram de o seguir. Logo, a águia do sol aparece, então ela aceita Noah como seu novo mestre, após perceber seu amadurecimento. À noite, Noah vai até Mei em busca de respostas. Ela conta que seu acampamento foi atacado e ela acabou escapando, e por isso procurou a ajuda de Noah. Então eles armam um plano para entrar no bunker, e Noah vai contar o plano para Anaya e Sora, mas Anaya diz estar com medo. O macaco que se mostrava tão corajoso no começo do filme, de repente vimos um medroso. Noah e Anaya se encontram com Mei para pôr os planos em prática. Logo Anaya aparece para fazer parte do plano. Logo aparece Treventon, que ameaça os planos do grupo, e Mei não vê outra saída a não ser finalizá-lo. Logo vemos o grupo contornando a montanha para chegar a uma passagem secreta. Então eles escalam a montanha para chegar a essa passagem e encontram uma entrada de ar. Eles começam a explorar o lugar. Mei liga um gerador de energia como se fosse treinada para saber exatamente o que tinha que fazer. Eles continuam explorando até que Mei resolve entrar em uma sala sozinha, que então começa a procurar o objeto de sua missão. Mei diz que é hora de prosseguir com o plano, mas assim que o portão abre, quem está esperando por eles é o Rei do Mal, que logo traz todo o seu clã para dentro do bunker e diz para Noah escolher entre a humana ou Sora para sobreviver. Quando o rei decide finalizar Sora, Mei dispara contra o macaco que iria finalizar Sora. Então Mei pede desculpas e conclui o plano fazendo a água do mar entrar no bunker. Até agora eu não sei como essa estrutura tão simples estava aguentando tanta água. Enquanto a água inundava o bunker, os macacos procuravam uma saída do bunker. Até que Noah encontra o gorila do mal e começa a atacar Noah. Mas por ser mais leve e rápido, consegue enganar o gorila, que se afoga. Então Noah sobe até a saída de ar onde todo o seu clã estava reunido. Mas logo o rei, que estava escondido entre os macacos, o ataca. Os outros macacos com medo apenas observam. Mas Noah, olhando para cima, percebe que as águias de seu clã sempre estiveram ali e, como um instinto, começa a cantar a música de seu clã. O rei começa a fazer piadas, mas não é o suficiente para desencorajar Noah, que continua cantando a música de sua tribo. Então o resto de seu clã começa a acompanhar a música, fazendo o rei ficar assustado
e arrepiando as pessoas da sala de cinema. Então a águia de Noa aparece e ataca o rei, que logo tenta revidar, mas as outras águias aparecem e o atacam. Então Noa manda sua águia para terminar o serviço, fazendo o rei cair da montanha. Essa cena que Noa levanta cantando a música de seu clã pagou o ingresso de cinema, porque ela arrepia. Quando Noa começa a cantar isso, cara, e os outros membros do clã dele o acompanham, cara, é muito bom mesmo. Então na cena seguinte, vemos o clã da águia reconstruindo sua vila. Logo Mei aparece ao fundo para conversar com Noa. Noa menciona que Próximos estava certo, falando que todos os humanos querem sempre reivindicar tudo para ele. Mei diz que sempre foi dos humanos. Noa lembra de Haka e diz que César tinha muito a dizer sobre o que estava acontecendo. Falou que César estava certo ao dizer que os humanos e macacos podem viver juntos. Mas logo vemos a cena em que Mei está segurando uma arma enquanto conversa com Noa, mostrando que nunca confiou em César ou nos outros macacos, apenas usou eles para concluir seu plano. Então Noa entrega o pingente de César para Mei, que logo volta para entregar o objeto de sua missão. Então vemos outros humanos que não foram infectados pelo vírus em um outro bunker e usam um objeto que aparenta ser uma chave de encriptação para poderem se comunicar com outros humanos que estão no espaço. Fim no filme é uma cena em que a Mei e o Noa estão olhando para cima. É uma cena que é meio sincronizada dos dois olhando para cima e o filme acaba. Minhas observações é que, assim, eu gostei muito do comportamento dos atores para interpretar os macacos. Eu achei muito bom. Tanto as reações muito fiéis de um chimpanzé, com interpretação, CGI, muito bom. Vale muito a pena. Eu gostei muito. Enfim, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da meu resumo, né? E como esse é o segundo vídeo do canal, ainda estamos melhorando pouco a pouco. Isso vai depender do feedback de vocês. Espero que isso agrade aí, nem que sejam poucas pessoas. Se vocês puderem curtir, eu agradeceria de coração. Se puderem comentar também os filmes que vocês querem que eu faça um resumo aqui, eu já adiciono na lista para poder fazer o vídeo. E os vídeos eu vou fazendo um resumo dependendo do feedback do canal. Se eu vejo que o canal tem um futuro, eu vou lá e invisto nele. Então é isso. Valeu. Falou.